Vamos colocar sobre os pés, irmão. Vamos estar fazendo uma oração neste momento. Irmão Roberley, faz essa oração, meus irmãos. Nós te agradecemos, ó Pai, por estar na sua presença. Nessa noite, ó Pai, estamos aqui para aprender da tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos instrui. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quem leu o texto para casa aí? Todo mundo leu? Leu? Deu a lida? Alguns irmãos responderam, alguns não responderam, né? Hoje, irmãos, nós vamos começar no capítulo 6, né? Vamos estar estudando o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8. O próximo capítulo, na semana que vem, o capítulo 9, nós vamos ter que dividir em 3 partes, porque ele é bem grande, né? Se vocês observarem, ele é bem grande, né? Mas eu acredito que nós conseguimos falar hoje esses 3 capítulos de forma bem sucinta. Quem leu vai tirar as suas dúvidas, né? Se você teve alguma dúvida, enfim. Hoje, nós vamos falar um pouquinho primeiramente sobre a história da escrita da Bíblia, né? Quem leu vai se familiarizar mais com o que nós vamos falar nesta noite. Conseguiu ler, irmão Adeus? Conseguiu ler? Você conseguiu ler essa semana? Conseguiu estudar, não? Não? Tá bom. Vamos lá. Vamos ler essa primeira parte, nós podemos falar sobre ela. Deus escreveu a Bíblia através dos autógrafos. É importante analisar, portanto, alguns detalhes do processo da escrita da palavra de Deus. Aliás, não se deve confundir a Bíblia com as traduções, pois há uma diferença enorme. A Bíblia foi escrita no original, que não existe mais, e as traduções são textos elaborados por homens para facilitar a leitura. Enquanto a Bíblia original era toda inspirada por Deus, portanto, sem erros, as traduções são feitas profissionalmente. E por isso há umas melhores que outras, porque são todas sujeitas a pequenas falhas, e isso requer inteligência e critérios na escolha. Analise essa citação acerca dos originais, né? As Bíblias que nós temos hoje, irmãos, são todas compiladas, né? São traduções, não é original, né? Por quê? Se você analisar os textos bíblicos hoje, eles foram escritos para uma melhor compreensão e para uma melhor didática. Como assim, pastor? Existe texto, irmãos, que vai falar mais duro do que você imagina. Quem já teve alguma convivência com algum judeu? Já teve? Ninguém teve? Coisa como diz a pastora, né? Alguma pessoa lá do Oriente Médio? Ninguém? Ninguém, irmãos? Né? Palestina. Você lembra como que era o trato dessa pessoa? Como que ela falava? Não tinha muita diferença, né? Vamos entender, irmãos, eles são pessoas que falam com mais rispidez, são mais duras. Então, se nós pegarmos a Bíblia no original, ela tem uma linguagem mais dura, né? Não é tão polida como a Bíblia que nós temos hoje. Vou dar um exemplo de um texto para os irmãos entenderem, né? Aquela passagem da mulher cananeia com Jesus, quando o texto vai dizer lá que não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Sabe como que a Bíblia do original fala? Né? Aos filhos de cachorro. Ou crias, em outra tradução, crias de cães. Olha a diferença. Cachorrinhos, está uma forma polida, né? E filho de cães. Já imaginou, irmãos? Ou seja, no original, Jesus ele vai chegar naquela mulher e vai falar uma palavra dura. Então, todo o texto da Bíblia que nós temos hoje é um texto mais polido, né? Quem já leu a nova versão transformadora? Que saiu agora. Irmãos, se vocês pegar, por exemplo, a edição fiel e comparar com a edição transformadora, tem texto que não dá para pregar. Você sabia disso? É por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia
no âmago, né? Tem texto, por exemplo, existe mensagem que eu vou pregar que eu analiso o texto, por exemplo, em várias traduções para ver se nós conseguimos trazer uma mensagem mais coesa, né? Então, a Bíblia Transformadora é ótima, só que há alguns textos que ela traz uma certa confusão. Então, é por isso que o autor ele está dizendo a respeito disso. É por isso que a importância de você ter várias traduções e compará-las para que você possa estar tendo um entendimento melhor. E também passando isso à frente, entendeu? Não tenho aqui o exemplo, mas na próxima aula eu vou trazer um exemplo de um texto que esses dias eu fui pregar e que não dava, não encaixava, irmãos. Aí eu tive que pegar uma edição mais antiga para que eu pudesse trazer aquilo que eu queria falar no texto, né? É importante nós analisarmos isso. Vamos lá. Algumas citações acerca dos originais. Do grego, hebraico e aramaico foram os idiomas utilizados para escrever os originais das escrituras sagradas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Apenas alguns poucos textos foram escritos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras. Porém, não existe nenhuma versão original de manuscrito da Bíblia, mas sim cópia de cópia de cópia de cópia. Então, ou seja, são cópias que foi copiada, enfim, né? Como foram escritas pelos os seus autores, se perderam, né? As edições do Antigo Testamento, hebraico, do Novo Testamento, grego, se baseiam nas melhores e mais antigas cópias que existem e que foram encontradas graças a descobertas arqueológicas, né? Existem, porém, manuscritos mais antigos e menos confiáveis, outros mais recentes e mais confiáveis. A idade do manuscrito não prova sua qualidade nem seu conteúdo. A escolha, portanto, depende de critérios além do tempo, né? Pastor, então como nós podemos confiar na Bíblia, né? Todo o texto, mesmo que ele não seja o original, ele passou por um processo, irmão, de análise criterioso. Então, o que nós temos hoje é o mais próximo do original possível, né? Volto a dizer, cuidado com algumas traduções, analise bem para que você não fique meio perdido. Analise bem. Eu prefiro, vou ser sério para os irmãos, eu prefiro usar a Almeida Fiel. As mensagens que eu prego aqui na igreja, 99% eu uso esse texto. Dificilmente eu usar uma NVT, uma NVI, uma Viva, né? Dificilmente. Outra tradução também interessante é a King James. Quem já teve? King James também é uma tradução bem interessante. Então, são traduções que te dá mais flexibilidade para você falar e um entendimento melhor. Para o leitor em geral, essas Bíblias, NVI, NVT, a Viva, ela traz uma familiaridade mais ao texto, porque ela fala como se estivesse falando à pessoa, entendeu? A Almeida Corrigida Fiel, ela é um texto mais teológico, mais temático, né? E é bom você ter isso para você, né? Porque ela fala de uma linguagem mais culta e não tão aberta. A NVT, a NVI, a Viva, ela é uma linguagem mais formal, uma linguagem mais formal não, melhor, mais povão. Ela fala mais, se você pegar a Viva, por exemplo, ela tem uma linguagem mais assim, eu queria achar que é a palavra, para os irmãos, né? Do ouvinte, exatamente. É uma palavra mais polida. Existem os prós e os contras desse texto. Para quem está lendo ali, que é uma palavra de consolo naquele momento, é bom. Mas para quem está analisando a Bíblia mais detalhadamente, quer aprender mais profundo, eu aconselho você usar uma Fiel, enfim, uma Bíblia King James, que vai trazer... Pastor, mas tem palavras meio difíceis lá. Realmente tem. Mas é importante você ter esse texto para você ter a curiosidade também de pesquisar, né? Quando fala de medidas, fala de tempo, fala de espaço, essas Bíblias, ela não te dá nada mastigado, você tem que procurar. Por exemplo, quando fala de medida de peso, de litragem, de quilometragem, né? Ele vai te dar ali as medidas em côvado, enfim.
em arco, enfim, as medidas que a Bíblia traz. Aí você tem que pesquisar. A NVI, a NVT, geralmente ela vai falar, né, quantos quilômetros, enfim. Acaba trazendo uma facilidade, mas não é nada preciso, porque, na verdade, entenda uma coisa, as medidas, os tempos, não é preciso, né? É aproximado. A única coisa que é preciso na Bíblia são as medidas do tabernáculo, a medida da Arca da Aliança, enfim, aquelas medidas que da Arca de Noé, das tendas, enfim, são medidas precisas, porque ali o próprio Deus determinou aquilo. E se nós pegarmos o tempo, nós vamos ver que ali havia uma medida padrão. Mas se você pegar quando o povo sai do Egito e quando o povo agora vai se misturar com vários povos, vai haver medidas diferentes de vários povos ali que estão misturados. Então, na verdade, sempre oeste. Então, é bem isso. Certo? Vamos lá. Eu parei aonde? Me ajuda aí, irmãos. Falei muito. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Por que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, hein? Me ajuda aí, quem sabe? Por causa dos hebreus. Por causa do povo hebreu. Né? Não, existe... O tempo, é importante vocês assimilarem isso. Né? Nós estamos falando do Antigo Testamento, escrito por quem? Moisés. Nós estamos falando, né, a maior parte dos escritos, escrito por Moisés. Né? Por exemplo, fora o Pentateuco, qual outro livro que Moisés escreveu? Jó. Né? Então, além do Pentateuco, ele escreveu Jó. Então, ele escreveu para quem? O povo de Israel. Foi direcionado. Então, a linguagem que eles falavam, anti-exílio, anti-mistura, era o quê? Era o hebraico, né? Do povo hebreu, é a linguagem do povo hebreu. Então, não tinha outra linguagem misturada ainda, né? Pastor, mas eles se comunicavam com outros povos? Sim, eles se comunicavam com outros povos. Deus é tão tremendo que deu a eles inteligência, né? Que eles não se misturavam com outros povos, mas eles conversavam com os egípcios, conversavam com outros povos ali, né? Enfim, vamos lá. Como parte do grupo de línguas semíticas praticado pelo povo descendente de Sem, filho de Noé, o hebraico era falado no litoral oriental do mar Mediterrâneo. Filístia, Palestina, Fenícia, na Síria ou Arã. E no território que hoje é chamado Jordânia, no lado leste do Jordão, o hebraico originou-se do fim do seu nome na Bíblia, a língua judaica ou judaico, conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 28, ou língua de Canaã, como Isaías 19, 18. Com o passar do tempo, o hebraico antigo, composto de 22 letras, consoantes sem vogais, mais algumas repetições, totalizando 30, foi modificado de cursivo escrito à mão para quadrado usado na imprensa. O alfabeto foi completado com os sinais mosaréticos, sinais gráficos colocados em cima e embaixo, dentro e ao lado dos consoantes, para dar vocalização, formar vogais e facilitar a pronúncia e interpretação dos textos sagrados. A palavra mosarético vem do Mozará, tradição, segundo século 7 depois de Cristo, ou melhor, século 7 depois de Cristo, ou seja, 700 anos depois de Cristo. Em todos os casos de cópia, todavia, o texto era tratado com muita veneração e colocando-se os copistas no lugar de verdadeiros representantes de Deus. Desde o primeiro século da era cristã, o texto hebraico foi transmitido através de canais livres de corrupção, pois passava-se aos leitores exatamente aquilo que recebia com fidelidade: respeito, temor, zelo e muita responsabilidade, resultando evidente da providência divina para preservar os conceitos original. Veja a seguir os nomes e as letras do hebraico. Quem que se aventura a falar aí, o hebraico?
Quem se aventura a falar aí? É? Vamos lá. Quem se aventura a falar as letras aí? É? Aleph. Toda vez que você vê no grego, no hebraico, a letra com PH é sinal de F. Aleph. Vamos lá, quem fala outra? Alane, vai Alane. Bet. Tem um acento aí, Bé. Aleph, Bet, Kimed, Belet, Het, Vervi, Zahim. Vou falar em língua estranha agora mesmo, hein? Aleph, Het, Tet, Yot, Kafi, Lamet, Nem, Num, Samet. Pula. Fazer igual a pastor, se ela tivesse que ela falar mahala. Então são letras, irmãos. Daqui a pouco vamos ver a tabela, vocês vão entender que a pronúncia ela é bem complicada, mas é um trava-língua mesmo, viu? Vamos lá. O hebraico contém outras letras usadas no fim das palavras. Depois eu vou mandar um vídeo para os irmãos, para vocês entenderem o que eu estou falando. Nesse naipe, né? É um vídeo bem curto, ele vai falar sobre o alfabeto mesmo, e o autor do vídeo ele vai ensinar vocês a falar cada letra dessa aqui bem tranquilo. Mas não está longe não, tá? O hebraico contém outras letras usadas nos fins das palavras, sofite, porém, esses outros detalhes vocês aprenderão quando estudar o hebraico. Né? Uma aula de hebraico nós vamos falar mais profundamente. Né? Pastor, já teve aula de hebraico? Já, de grego também. Né? Mas, fica tranquilo, não vou falar para vocês hebraico e grego não, porque eu também não sei falar não. Né? Mas assim, alguma coisa a gente guarda, porque na verdade a gente não teve uma aula aprofundada, mas mais vendo as letras, as pronúncias, para a gente entender um pouquinho em cada palavra, que quando alguns autores colocam em alguns livros, que acaba dando um travado na língua. Vamos lá. Parte do Antigo Testamento é em aramaico. Quem falava aramaico aí, irmãos? Quem falava em aramaico? Hã? Jesus falava aramaico. Labá, sabactani. Falava em aramaico, né? Vamos lá. Isso. Observe os textos de Esdras, capítulo 4, versículo 8, 6, 18, 7, 12 a 26. Jeremias 10, 11, Daniel 2, 4. O aramaico foi traduzido do exílio babilônico, pois durante os 70 anos vividos lá, o povo perdeu o costume de falar hebraico e aprendeu a língua dos caldeus, o caldaico aramaico ou dialeto oriental aramaico. Portanto, por questão de necessidade, prepararam as targums em hebraico para frases e interpretações das escritas hebraicas. Esses, às vezes, eram usados para interpretar o sentido do hebraico antigo, que já estava no esquecimento. Conforme Neemias 8:8, a própria Bíblia dá para esta língua o nome de caldaico, ou língua dos caldeus, em Daniel capítulo 1:4, o siriaco, ou Daniel, em Daniel 2:4. Segundo a Wikipédia, o aramaico é falado hoje por quase 500 mil de pessoas no Oriente Médio, Ásia Central, Europa, Américas, Austrália, nos seguintes países: Armênia, Azerbaijão, Índia, Irã, Iraque, Israel, Geórgia, Líbano, Rússia, Síria e Turquia. Né? Então, até hoje ainda se fala. Volto a dizer para os irmãos, quando aconteceu essa mistura, né, que o hebraico foi tirado? Quando começou, irmãos, os exílios, o povo era levado exilado, e lá
né, como eles ficaram. Imagina, queridos, pega um menino que hoje tem 16 anos e ele passa lá 70 anos num país diferente, né? Ele vai falar outra língua. Pega um menino que fala o português fluente e vai para um lugar que só fala, vamos dizer assim, o inglês. Dificilmente ele voltar a falar. Se ele vai ficar lá 70 anos, com quase 90 anos, se ele viver esse tempo, ele não vai ter a condição de falar a língua natal dele. E se falando, irmãos, do hebraico, se falando do grego, são línguas que, se misturando com outros países, é difícil de voltar atrás, porque daria um trava, né? Claro, muitos deles teriam condição de falar. Mas você pega uma geração e leva, irmãos, para um outro país, ele não vai voltar falando a mesma coisa, né? Então aconteceu essa mudança devido a esses cativeiros. Coisa que nós vamos falar numa outra aula, não é nessa aqui, isso aqui é só para os irmãos entenderem um pouquinho, né? Algumas palavras persas. Exemplo, Tirsarta ou Artesata, governador oficial. E satrapa, um tipo de administrador ou satrápia, província ou estado entre os antigos persas, né? Por exemplo, os satrapas, eles eram administradores, como nos dias de hoje, os prefeitos da cidade, né? Eram os prefeitos das províncias, eram os satrapas. Então ele era um tipo de administrador, né? E essa linguagem fala para esse tipo de pessoas, né? Então aqui algumas palavras persas que já estava misturando. Você vai ver que há um vário nisso, né? E ainda hoje continua falando o aramaico lá, mas você vai ver que não são tantas as pessoas, né? Daqui a pouco vamos entender um pouquinho o que eles falam hoje. O Novo Testamento foi escrito em grego. Este foi o grego falado e escrito no Oriente Médio, nos períodos Koiné, no início de 330 a.C. e batizando e bizantino 330 depois de Cristo, até 1453. O grego alexandrino foi modificado para entender e atender os pensamentos próprios dos judeus aos judeus e abraísmos. Meu Deus, quase não sabe a palavra. Os irmãos sabem qual que era a linguagem que falava em Alexandria? Ninguém sabe? Arrochou? Primeira pergunta, onde ficava Alexandria? Eu vou pegar uma água enquanto vocês pensam. Hã? Não. Vai pensando aí, onde ficava Alexandria? Não, eu volto. Ninguém foi pro Google, não, né? Foi pro Google. Quem foi pro Google? E aí, descobriram? É na Grécia? Foi pro Google. É no Egito. Agora imagina, irmãos, o território egípcio, né? Agora vamos ver uma mistura de grego, outras línguas e falando a linguagem egípcia. Pensa, irmão, que maluquice que estava ali, né? Porque se nós pegarmos quase Brasília, várias linguagens, né? Então, querido, era a mistura que estava ali. Alexandria, por exemplo, alguém sabe alguma coisa de Alexandria aí, irmãos? Ninguém sabe nada de Alexandria? O máximo que eu conheço é Alexandria. Vamos lá.
Depois eu vou explicar um pouquinho de Alexandria para vocês vão entenderem. O que tinha em Alexandria, né? Tem na história, irmãos. Alexandria tem na história, e é histórico, na verdade, né? É histórico, assim, extra-bíblico. Não, detalhe, uma coisa de extra-bíblico, nós estamos falando só para complementar. Não aceite uma mensagem de pessoas que falam extra-bíblico e tal, que ele não tiver uma fonte confiável. Por quê? Que tudo que é extra-bíblico, estou falando extra-bíblico, a história, né? Não o contexto bíblico, né? Porque, assim, quando fala de Alexandria, tem historiadores que não são... que escreveram a Bíblia, que escreveu, e tem a história de Alexandria, e tem tudo o que aconteceu ali. Depois eu vou explicar para os irmãos o que é aqui. Constantinopla, enfim. Então, vários... o pastor Vanderlei já tá lembrando a aula de história, viu? Isso é interessante, né? Mas extra-bíblico, irmãos, na verdade, muitos pregadores utilizam, falando que é extra-bíblico, e não tem nada de bíblico nem extra-bíblico, né? Porque, na verdade, o que é extra-bíblia está fora do contexto, né? Eu não posso pregar algo que não seja bíblico, né? Ou que não tem respaldo, melhor, nada que não tenha respaldo bíblico. Tudo que eu pregar, que eu ensinar, precisa ter respaldo bíblico, né? Nós estamos falando de algo extra-bíblico, a história de Alexandria, diferente daqui que nós estamos falando aqui, né? E por que Alexandria? Porque ali houve também o escrito, traduções do Novo Testamento. Vamos lá. Era uma língua grega hebraica, dialeto comum, com algumas misturas de Alexandria e da Palestina. Na verdade, mistura incluía palavras do aramaico, do latim, da persa, do egípcio. Olha que mistura, que salada de negócio aí, hein? Do egípcio. Mas era considerado grego koiné. O alfabeto do grego koiné era constituído de 24 letras, 25 com repetição do sigma. Considere a tabela a seguir da esquerda para a direita, né? O A, alfa, o B, beta, tá facinho agora, né, irmãos? Né? O B, gama, o 4, delta, o 5, o E era epsilon, e tem um acento aí, epsilon, né? Zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, que, psi e ômega, que era a última palavra, né? Agora, pega essas palavras e mistura para vocês verem, irmão, que negócio maluco que vai dar, né? Eles tinham que... A Helena está achando bem interessante ali, né? Essas letras, irmãos, que compunham. Agora imagine, irmãos, pegar tudo isso e trazer uma tradução, né? Para os dias de hoje, né? Formar uma palavra. Uma palavra fácil. Formar um texto, formar uma frase, escrever toda a Bíblia, irmãos, né? Então, ou seja, houve anos e anos de estudo, né? E alguns pontos, irmãos, eles tiveram que parar para pensar. É como se fosse montar um quebra-cabeça. O que eles queriam dizer naquele ponto de frase, que havia muitos pontos de interrogação que eles não conseguiam fechar, né? Então eles tinham que estudar. Então, ou seja, eles precisavam realmente uma revelação de Deus para poder escrever. Então, homens que escreveram, que traduziram a Bíblia, né? Eles realmente tiveram uma unção, uma graça de Deus para poder fazer esse trabalho, né? Igual quando eles fizeram as cópias da Septuaginta, não sei se vocês vão estudar, todos aqueles que escreviam, eles tinham uma reverência tão grande, queridos, para não errar, eles tomavam banho, e se eles sujassem a roupa com tinta, eles voltavam, trocavam de roupa e voltavam e tomavam outro banho para voltar a escrever. Tanto que era a reverência que eles tinham com a palavra. E hoje nós vimos tantas pessoas, irmãos, não tendo reverência com a palavra de Deus. Tem vezes que nós pegamos vídeos na internet aí que a gente fica triste, irmão. Um camarada aí, no YouTube aí, comprou uma Bíblia lá e pegava a folha da Bíblia para fumar maconha. Coisa terrível. Teve um camarada lá, eu não lembro qual que é o país, que
que ele comprou Alcorão. Menino, deu para a cabeça dele. Ele comprou Alcorão, aí os islâmicos foi lá, pegou ele, fatiou ele lá em um bocado de pedaço, falou, agora vamos queimar ele vivo, vamos queimar os pedaços dele aqui, porque ele desrespeitou o Alcorão. É. Passou 2 semanas e levou 6 tiros. Misericórdia. É. E teve esse camarada, um youtuber, ele pegou e fez isso, irmão. Eu não lembro qual que é o país. Eu sei que os islâmicos foram lá, pegaram ele, mataram ele e fatiaram ele. Se você não respeita a Bíblia, nós somos terrível. Né? É isso. Não, misericórdia. Né? Isso é terrível. Vamos lá. Palavras aramaicas no Novo Testamento. Algumas palavras e expressões aramaicas no Novo Testamento não foram traduzidas e sim transliteradas para o português. Veja, raca de Mateus é um termo abusivo, com intuito significativo vaidoso, louco, cabeça oca, sem juízo, vil, desprezível, tolo, bobo. Essas palavras devem ser excluídas do vocabulário cristão. A palavra raca, que está lá em Mateus, capítulo 5, 22. O próprio Jesus falou a respeito desse assunto, né? Então, assim, é um termo abusivo que traz um desmerecimento à pessoa, enfim, algo que não deve ser utilizado por nós cristãos. Desmerecer as pessoas, desvalorizar, trazer, menosprezar as pessoas, enfim. É uma palavra que tem que ser tirada do nosso vocabulário. Outra palavra que não foi traduzida, que foi transliterada. Que é isso, pastor, né? Foi trazido para o nosso idioma e incluído aqui, que é Boanerges. O dicionário Strong afirma que a origem é caldaica ou aramaica. A chave linguística confirma que pode ter raiz aramaica. O judeu David Stern, em seu comentário judaico do Novo Testamento, diz que a palavra significa filhos do sentimento ou filhos da ira trovejantes, cuja ideia central é nervosos, iracundos ou temperamentais. Né? Bipolar. No dia de hoje, bipolar. Outra palavra que foi também transliterada, ou seja, foi trazida para a nossa literatura, Talita Cumi, né? Garotinha ou filhinha, levanta-te. Né? Talita aqui, que é a tradução de garota, ou garotinha, ou menina, né? Ou filhinha. E Cumi, que levanta-te, né? Talita Cumi. Aba. Stern diz que Aba é aramaico e significa querida, pai, forma familiar. Compare Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. Escravo não podia usar essas palavras porque eram restritas a filhos. Diz Boy em Strong, confirma a origem caldeia de Aba. Elohim lama sabachthani também foi transliterada, foi trazido para nosso idioma. Deus meu, por que me desamparaste? Para os judeus, cada versículo citado implica observar todo o contexto do capítulo ou o salmo. Logo, o Salmo 22, que é citado, a referência deve ser considerado no seu todo, como referência direta ao Messias. Né? Ao Sedalma, isto é, campo de sangue. Essa palavra foi transliterada do aramaico Alkedamax para Al-Seldalma. Né? É o mesmo significado, ou seja, campo de sangue. Palavras do latim no Novo Testamento. Né? Você sabia, irmão, que o latim é um dos idiomas mais antigos? Um dos idiomas mais antigos, o latim. Fala, Lari. Latim. Não, não é latino, não. Não é fala latino, não. É latim mesmo. Uma palavra cietil. Centavo, moeda menor, feita de cobre entre os judeus.
A sé centavo. Vamos lá. 6:7. Os manuscritos da Bíblia. Os manuscritos são livros escritos em forma de rolo à mão, copiados pelos escribas ou doutores da lei, preservados por milagre de Deus. Não há explicação para esse fenômeno, pois as matérias eram orgânicas de fácil decomposição. Naquele tempo usavam-se algumas matérias diferentes da escrita. Ardósia grande, grande volume, livro grande, grande rolo. Cerâmica, barro, argila, tijolo, ladrilho, exemplo, linho, conforme as descobertas arqueológicas, papiro ou junco, os mais antigos, 3.000 a.C., pedras, uma cópia da lei. Ou seja, naquela época, irmãos, os materiais para se escrever eram materiais de fácil composição. Existe alguns pergaminhos do Mar Morto, por exemplo, que tem aí 50% dele. E eles conseguiam reescrever, refazer todo o contexto ali. Porque, por exemplo, tem uma parte dos pergaminhos do Mar Morto que está lá, por exemplo, numa frase, tem lá 30% da frase. Eles estudaram, analisaram o que o autor estava escrevendo ali com a frase de cima. É um quebra-cabeça para eles tentarem trazer isso para nós. Então, são pergaminhos muito antigos. Então, como o autor vai dizer, foram preservados por milagre de Deus. Milagre do Senhor. Porque, humanamente falando, se fosse algo comum, não conseguia se preservar como se preservou esse material. E aí, agora nós vamos vendo que, por mais de anos, lugares que não eram apropriados para se guardar, né? Por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto foi achado numa caverna, né? Lugares úmidos, lugares fáceis de decomposição, e eles conseguiram se preservar, né? É Deus que... Então, ou seja, tudo que chegou a nós até hoje, irmãos, tem toda a validade. Então, o mundo lá fora não compreende. É como o irmão Roberto estava falando, né? Vai lendo o texto e vai se familiarizando com o texto. Daqui a pouco você vai ver aquele texto falando com você. Você vai ver... porque, na verdade, irmãos, nós tínhamos que pegar essa Bíblia, irmãos. Nós tínhamos que ter um apreço muito grande pela palavra de Deus, né? Nós, cristãos, nós tínhamos que ser muito mais apegados a essa palavra, né? Não querer realmente apartar dela, porque ela tem vida, né? Ela tem realmente vida para transformar vidas. E é por isso que nós precisamos compreender isso. E como nós estamos aqui para aprender um pouquinho sobre a história da Bíblia, irmãos, é importante nós colocar isso no nosso coração, né? Vamos lá, antes que eu parei, me ajuda aí, gente. Vamos lá. Pergaminho volumina. Avelino feitos de pele de animal, curtido, usado a partir do século I depois de Cristo, mais formato comum, só no mais tornado comum no século IV, citado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Tábuas ou tijolos de argila, tabuinha de escrever, madeira recoberta de cera. Imagina, irmãos, uma madeira recoberta de cera, como que ia preservar isso? Né? Para pensar, hoje o papel que nós temos comum é difícil de se preservar, e esses materiais, irmãos, né? Não tinha tanta tecnologia na época para poder fazer tintas, fazer materiais que segurassem bem. Imagina uma tabinha coberta de cera, né? Vamos lá, vamos ver uma parte da história. Vou deixar a Patrícia ler essa parte aí. De Hammurabi.
Jó 2:8. Linho foi usado no Egito, Grécia e Itália, mas não tem referência bíblica. Papiro foi usado na antiga Jebal, ou Biblos, e no Egito por volta de 2100 anos antes de Cristo. Eram obtidos através da presa de cascas coladas. Desse material faziam-se cubos. Foi esse o material utilizado por João, o discípulo de Cristo, para escrever o Apocalipse. Pergaminho surgiu pela primeira vez em Pérgamo, cidade grega da Mísia. Daí a origem do seu nome. O uso desse material se expandiu devido ao monopólio imposto pelos exportadores de papiro. Havia dois tipos, o pergaminho e o velino. O primeiro era feito com couro de animais menores, como ovelhas e cabras, e o segundo com bois e antílopes, o que encareceu o produto, diminuindo a sua utilização. Paulo se refere ao pergaminho em 2 Timóteo 4:13. Palimpsesto é um pergaminho que é utilizado para escrever o Códice Efraimita em 345 depois de Cristo. Quase não saiu, hein? Então, queridos, isso aí tudo são referências dos materiais que eram utilizados para fazer cópias da palavra de Deus. Então, todos esses materiais, imagine, irmãos, couro de animal, né, muito fácil de deteriorar. Então, todos esses materiais se preservaram ao tempo, né? Isso mostrando, irmãos, a autenticidade da palavra de Deus, né? Agora vamos lá. O Novo Testamento no grego. Tem alguma dúvida nessa primeira parte? Quer fazer pergunta? Daniel, quer fazer pergunta? Não? Tá tranquilo? Não, mas eu vi umas alunas aí aplicadas, irmãos. Eu vi umas alunas aí aplicadas, respondeu tudo certinho, hein? Isso mostra que elas estudaram. Um detalhe importante, irmãos. Tudo que você lê aqui, você vai conseguir responder. No final, quem lembra quantas perguntas que é no final? Hã? Quantas? 10. Você respondeu já, Patrícia? Bom, Eu quero dizer que já tem que acertar 10, esses aí já dá certo aqui. É? Tipo assim, essas perguntas, a gente acertar 10 e acertar 10 aqui também, a gente já passou. Já. Agora, porque assim, ó, coloco algo para vocês. Esse gabarito aqui, ó, só deve ser respondido quando você tiver certeza. Ele é respondido a caneta, porque depois a gente vai mandar para a sede, aí eles vão corrigir. Se vocês errarem, vocês têm que fazer de novo. Ele não volta, volta um novo. Então, aí vocês fazem uma foto, uma dica, né? Vou citar vocês. Depois de livro, responde esse livro. Vai valer só 10? Não, são 10 perguntas. Ela vale 100. Aí a sua nota pode ser. A sua nota pode ser. Uma das pontuação é a sua presença. Se você tiver falta, cai a nota. Aí aquela vai ter um peso. No final, vocês vão entender como vai ser a nota, né? Se tiver falta, vai perder um pouco de nota, né? Mas vai ajustando. Mas sim, se você aprova aqui, se você errar 6, você está de recuperação. Porque o senhor falou que faltou e eu faltei. Você faltou? Vamos lá. O Novo Testamento no grego. Qual é o mais correto em relação aos originais que não existem? Esse é o autor. Qual é o mais correto em relação aos originais que não existem? Este autor conhece de perto, tendo feito a pesquisa de todos. 4 Novos Testamentos gregos diferentes um dos outros, textos repetidos, texto majoritário, texto nestre alante e texto crítico.
Esses 4 são chamados de Novo Testamento. O grego, todavia, nenhum é similar ao outro, ao contrário, todos são diferentes entre si e os seus editores reivindicam o direito de afirmar que este é o Novo Testamento grego. No Novo Testamento, no novo volume de diferentes, pode-se afirmar que colocaram assim, TR, TMJ, TN, TC. Por outro lado, a diferença entre o primeiro TR, o mais completo em relação ao último TC, o mais alterado e menos adotado por católicos, testemunhos de Jeová, e apresentado uma diferença de quase 10.000 palavras, incluindo omissão, exemplo de 1 Pedro, capítulo 22, pelo Espírito que está presente no TR, alterações, exemplo, em Cristo, para naquele, Filipenses, capítulo 4, 13, no TR, em Cristo, acréscimo, existe acréscimo, exemplo, Mateus 24, 36, nem o Filho, que não há nessa referência no TR. O TC, comparado com o TR, tem 16 versículos removidos completamente. O TR é o mais antigo, o qual foi usado pelas igrejas para tradução para vários idiomas no mundo inteiro, sem concorrência. Porém, 2 anglicanos, quase católicos, acreditam e publicaram o TC em 1881 na Inglaterra. Foi a partir daquela data que surgiu a disputa, concorrência, porfíria e dúvida entre os líderes eclesiásticos de todo o mundo a respeito do Novo Testamento grego. Vários conceitos surgiram em consequência dessa publicação, pois a partir dela, certa confusão foi levantada com relação ao conteúdo da Nova Aliança. Então, são algumas referências, irmãos, que não estão batendo ou que faltam. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles não aceitam, né, quem? O Espírito Santo, quem mais? Jesus. Quem é para o testemunho de Jeová? Quem que Jesus é para o testemunho de Jeová? Um profeta. Né? Então, assim, essas traduções, elas embateram e colocaram assim, e trouxeram essas divisões teológicas. Como eu estava falando aqui no texto, essas traduções, elas trouxeram realmente dúvida, trouxeram problemas, né? Tanto é que surgiu quem? Testemunho de Jeová. Né? Vamos lá. Versículo no TR, não no TC. Vamos lá. Referência. Mateus 17, 21. Mas essa casta não se expulsa senão por oração e jejum. No TR tem, no TC não tem. Mateus 18, 11. Porque o Filho do Homem veio salvar que se tinha perdido. Mateus 23, 14. Né? Então, essas referências aqui, irmãos, todas que tem no TR não tem no TC. Né? O que é o TR? Vamos lá. Texto majoritário, ou seja, texto completo. Né? E o que é o TC? Texto crítico. O que falta. Né? Então, a essa comparação desses textos que está no TR, que é texto majoritário, o que realmente nós temos hoje, né? O que na tradução grega não tem, em alguns textos críticos, que falta. Né? Essas traduções que todos nós conhecemos, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, onde o bicho não morre, o fogo nunca apaga, tá, né? Mas, se não vos perdoares, também o vosso Pai está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. E cumprindo-se a escritura que diz que uma fortaleza foi contado, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E era necessário soltar pela festa. Enfim, são textos, irmãos, que hoje está incluído corretamente. Por quê? São textos majoritários e está dentro do nosso contexto hoje. Né? Alguém se identifica com algum texto desse? Identifica? Já viu na Bíblia? Já viu algum texto desse na Bíblia? Já? Né? Então, ou seja, porque são textos majoritários e que foi escrito. Então, há várias traduções, irmãos, que não chegaram para nós e não vão chegar. Né? Por isso que há várias confusões. Nossa,
Vocês vão entender isso quando nós formos falar sobre heresias, seitas heresias. Aí vocês vão entender o que é o negócio. Né? Nós estamos ainda na introdução bíblica e é um resumo, na verdade, porque é um assunto bem vasto, né? Mas vamos poder falar sobre isso numa matéria que se chama bibliologia. Ela é mais avançada. Né? Nós não vamos falar isso agora, porque essa aqui é o começo do nosso estudo. Né? Agora tem as atividades, quem leu? Quem preencheu aí? Né? Conseguiram responder aí? Conseguiram responder? Quem conseguiu? Esse texto aqui, irmão, são exercícios que vocês podem fazer em casa. Vocês vão ler e tentar responder, né? Os livros antigos do papel apareceram entre os homens em quantos anos? Quem respondeu? Alan respondeu. Não? Ah, você não... Eu achei que a respondida teria sido na outra. Respondeu? Qual que você respondeu? É a A? Tem certeza? É. Tá certo. Então depois vocês estudam em casa, irmãos. Gente, vamos ler a 7, nós vamos dar uma pausa, tá bom? Era a hora do lanche, né? Vamos lá. As traduções da Bíblia. Nós vamos só o 7 aqui. Aí nós vamos dar um 10 minutinhos, tá bom? Nós terminamos. Vamos lá. Mensagem da Bíblia. O conceito da palavra de Deus dado à Bíblia foge ao natural e requer espiritualidade para que seja compreendido e interpretado corretamente. Só na dimensão espiritual que se pode penetrar no universo da inspiração. Pulei. Diga. É o 7. Vocês estão ligados, hein? Vamos lá, essa corda. Tradução da Bíblia. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Mas a ordem de Jesus é que pregue para toda criatura. Logo está implícito aí o mandamento para a igreja traduzir a Bíblia para todas as línguas dialetos existentes no mundo. Aliás, segundo Patrick Justin, há quase 12 mil grupos etnogênicos e falta mais de 3 quartos deste número para ser traduzido. Por isso, é necessário verter o texto para as línguas e dialetos de todos os povos, como eles poderão conhecer a vontade de Deus se o Senhor não lhes falar em suas próprias línguas. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:11. Diz o jargão missionário, atribuindo a expressão aos povos que não têm a Bíblia em seu idioma. Se Deus me ama, por que Ele não fala a minha língua? Abreviaturas úteis. Abreviaturas AC significa antes de Cristo. DC, depois de Cristo. AD, ad nomine, expressão latina, no ano do Senhor, depois de Cristo. Ano Domini. Conheça as abreviaturas dos 66 livros da Bíblia. Nas páginas de rosto da própria Bíblia, dicas, os nomes dos livros são abreviados com 2 letras. A primeira maiúscula e a segunda minúscula, sem ponto entre elas. E nem depois delas. Exemplo, Mateus 5:3, Marcos 10:45, Lucas, enfim. Em todos os outros, entre os capítulos, um ponto só. Os livros que têm o primeiro, o segundo e o terceiro vêm com ordem indicando a abreviatura em números 1, 2 e 3 em relação a 1. Em 2 Samuel, em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, em 1 Pedro, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João. Não use algoritmo romanos. 1º, 2º e 3º, porque o segundo ocupa 2 espaços e o terceiro 3. Enquanto os algarismos
Os organismos abramaicos representa o primeiro e ocupa o espaço, e o segundo, dois, representa a segunda num único espaço, e o três, terceiros, ocupando também um só espaço, tornando-se o mais prático. Cheirou janta, hein? Não tá conseguindo nem ler. Será? Aí a pastora não tá aí? Misericórdia. Será que é o João que tá fazendo janta, hein? Tem um mistério? A pastora não tá aí não, ela foi pra reunião. Isso é cebola, tá queimando cebola. Então, se a palavra de Deus fala que tem país na Brasil ainda, vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Mas tem muitos povos que não foram alcançados por conta da tradução realmente, né? Não volta. Mas está perto de ouvir. Amém? Dá uma pausa aí, irmão. Dá uma pausa na câmera aí. Depois eu corto o vídeo. É.